Em 5 de dezembro de 1992, Moscou ainda tentava se reerguer do colapso da União Soviética. Naquela manhã fria, 2 homens mascarados estacionaram um carro em frente a um prédio simples, sem seguranças, sem câmeras, sem nada que chamasse atenção. Era o escritório da empresa MMM. Eles arrombaram a porta e, por um instante, ficaram paralisados. À frente deles, não havia cofres, nem joias, nem barras de ouro. Havia dinheiro, empilhado até o teto. Pilhas de rublos ocupavam cada sala, cada corredor. O chão mal podia ser visto. Os ladrões perceberam que os 2 sacos que haviam levado não seriam suficientes. Em minutos, trouxeram o carro até a porta, encheram o porta-malas e desapareceram antes que a polícia chegasse. Quando os seguranças notaram o roubo e ligaram para o dono da empresa, Sergei Mavrod, a reação dele foi absurda. Pediu para não ser incomodado por assuntos pequenos. Para ele, perder alguns milhões em um escritório não era nada. Naquele momento, Mavrod controlava quase 1/3 de todo o dinheiro em circulação na Rússia. Mas ninguém sabia disso ainda. O país estava prestes a descobrir o maior golpe financeiro de sua história. Sergei Mavrod era um matemático brilhante, excêntrico e ambicioso. Nos anos 80, ele começou a importar e vender computadores e eletrônicos. Com o colapso da União Soviética, a Rússia mergulhou no caos econômico, hiperinflação, escassez e desemprego. Enquanto muitos tentavam apenas sobreviver, Mavrod via uma oportunidade. Ele criou a empresa MMM junto com o irmão e um parceiro de negócios. O nome vinha das iniciais dos 3 fundadores. No início era uma empresa legítima, vendendo equipamentos de informática. Mas Mavrod tinha um talento incomum. Sabia atrair a atenção das pessoas. Ele começou a investir em propagandas ousadas, coloridas, otimistas. Algo raro numa Rússia cinzenta e desesperançada. Essas propagandas fizeram sucesso e transformaram a MMM em uma marca conhecida. E foi aí que Mavrod percebeu algo ainda mais poderoso. Os russos estavam sedentos por esperança. Então ele deu o passo que mudaria tudo. Transformou a MMM em uma empresa de investimentos. Passou a vender ações para o público, prometendo retornos altos, fáceis e rápidos. E surpreendentemente, funcionou. As pessoas começaram a investir, e o valor das ações subia todos os dias. Mas o que parecia milagre era apenas o início de um golpe bilionário. Mavrod descobriu que a fórmula do sucesso era simples: pagar os antigos investidores com o dinheiro dos novos. Uma pirâmide clássica, mas em escala nacional. A MMM prometia lucros de até 100% em poucos dias. E a população, recém-saída de um regime comunista e sem qualquer educação financeira, acreditava. Então, Mavrod lançou uma campanha de marketing sem precedentes. Comerciais da MMM tomaram 25% de todo o tempo de televisão do país. Eles mostravam trabalhadores, donas de casa e aposentados sorrindo e dizendo que tinham ficado ricos investindo na MMM. Cartazes e outdoors cobriam as cidades. Os slogans eram simples e provocantes. Hoje é mais caro que ontem, mas mais barato que amanhã. A propaganda era tão agressiva que se tornava onipresente. Mesmo quem não via televisão era bombardeado por cartazes e jingles em todos os cantos. E para reforçar a imagem de empresa do povo, Mavrod organizava dias em que o metrô era gratuito para todos, pagos pela MMM. O país inteiro acreditou. Milhões de pessoas venderam tudo o que tinham para investir. Casas, carros, economias de uma vida, tudo nas mãos de um único homem. A empresa chegou a controlar 15 milhões de investidores e movimentar o equivalente a 80 bilhões de dólares. Sergei Mavrod virou uma espécie de messias financeiro. As pessoas o viam como um herói popular, alguém que enfrentava o sistema e oferecia prosperidade em meio ao caos. No Réveillon de 1993, ele fez algo que marcou para sempre sua imagem. Comprou tempo na televisão e apareceu dando discurso de Ano Novo no lugar do presidente da Rússia. Um gesto simbólico e perigoso. O governo não tolerou aquela ousadia. Pouco tempo depois, Mavrod foi preso sob acusação de fraude. As ações despencaram, os pagamentos pararam e a população entrou em pânico. Milhões de pessoas perceberam que haviam sido enganadas. Mas mesmo atrás das grades, Mavrod não perdeu o controle. Do lado de fora, multidões se reuniam exigindo sua libertação. Ele ainda era visto como um herói e soube usar isso para seu favor.
de dentro da prisão, anunciou que seria candidato à presidência da Rússia. Disse que, se vencesse, retomaria os pagamentos e devolveria o dinheiro do povo. A mídia explodiu. A pressão popular foi tão grande que o governo cedeu. Mavrod foi solto em menos de 2 semanas. Pouco depois, foi eleito deputado, garantindo imunidade parlamentar. Mas o império já estava condenado. A confiança havia sumido. Os novos investidores não apareciam mais, e sem eles, a pirâmide ruiu de vez. Quando o sistema colapsou, 15 milhões de russos perderam tudo. Alguns se mataram. Outros caíram na miséria absoluta. Com o fim da MMM, Mavrod perdeu seu mandato e foi caçado internacionalmente. Por anos, ninguém sabia onde ele estava. Relatos diziam que havia fugido para o exterior, Grécia, Suécia, talvez Canadá. Mas a verdade era muito mais absurda. Durante 5 anos, Mavrod se escondeu em Moscou, em um apartamento alugado no prédio ao lado da própria casa. De lá, começou a planejar novos golpes. Usando a internet, criou novas pirâmides digitais, enganando mais de 300 mil pessoas nos Estados Unidos e no Canadá. Até que em 2003, a polícia finalmente o encontrou. Dentro do apartamento, na garagem, havia 18 caminhões cheios de dinheiro. Mavrod foi preso novamente e condenado. Passou 4 anos e meio na prisão. Ao sair, tentou relançar a MMM em outros países, inclusive no Brasil, na Nigéria e na Índia. Mas o mundo já conhecia seu nome. A era dos golpes grandiosos de Mavrod havia acabado. Em março de 2018, aos 62 anos, ele morreu de um ataque cardíaco esperando um ônibus em Moscou.